bom dia de bênção, de vitória. Pastor Paulo Costa, estou passando aqui para deixar uma palavra neste dia, chamado hoje, uma palavra de reflexão. Agora são exatamente 8 horas e 7 minutos. 8 horas e 7 minutos. Quero deixar uma reflexão muito rápida aqui, não quero cansá-los. É uma reflexão que vai te incentivar e te encorajar a andar pelos caminhos da oração. Quero deixar com você aqui uma palavra, uma reflexão que se encontra ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A Bíblia vai dizer que por um período Herodes começou a perseguir aqueles que eram da igreja e mandar prender. No versículo 1, no versículo 2, a Bíblia vai dizer que ele mata Tiago, irmão de João, ao fio da espada. No versículo 3, me chama a atenção que a Bíblia vai relatar em Atos dos Apóstolos que ele, observando que os judeus se agradaram de tal atitude, da perseguição e dele ter matado Tiago, irmão de João, ao fio da espada, ele manda também prender a Pedro. E a Bíblia vai dizer que ele coloca Pedro preso entre 4 quaternos de soldados, ou seja, Pedro está rodeado por 16 soldados dentro daquele cárcere. A Bíblia vai prosseguir dizendo que Pedro estava reservado e guardado para depois da festa da Páscoa eles pegarem Pedro e também passarem Pedro ao fio da espada, tirarem a vida de Pedro. Essa era a intenção de Herodes. Então, no versículo 1, Herodes promove a perseguição, prende alguns da igreja. No 2, ele pega Tiago, irmão de João, mata ao fio da espada. No 3, os judeus ficam contentes, então ele também manda prender a Pedro, reserva Pedro para depois da Páscoa. No 4, a Bíblia vai dizer que Pedro está guardado, preso entre cadeias por 4 quaternos de soldados. No 5, a Bíblia vai dizer bem claro, Pedro estava guardado. No 6 e no 7, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Herodes estava para apresentar a Pedro, a Bíblia relata que veio o anjo do Senhor dentro daquela cadeia, daquela prisão onde Pedro estava, e uma luz resplandeceu, e a Bíblia vai dizer que Pedro desperta. Ele diz para que Pedro levante depressa, que Pedro venha se cingir, que Pedro venha calçar as suas sandálias. Lá vai. Olha o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Na sequência desses fatos, a Bíblia vai dizer que Pedro sai da prisão, chega na casa de Maria, e a igreja está congregada, unida, unânimes, orando. Preste bem atenção. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Herodes estava promovendo perseguição, mas a igreja estava orando. Tiago foi morto ao fio da espada. A igreja estava triste por Tiago, mas a igreja estava congregada, orando. Pedro foi preso também, reservado para morrer na sequência logo após a Páscoa, mas a igreja estava o que, irmãos? A igreja estava em constante e contínua oração. Eu quero que você entenda que a igreja que estava orando por Pedro, a igreja que estava congregada, reunida no nome do Senhor Jesus Cristo, que Herodes não sabia ou fingia não saber, é que a igreja tinha um dono. O que Herodes talvez tentou tapar o sol com a peneira é de que a igreja tinha um Senhor que aguardava e fazia com a igreja aquilo que ele bem entendesse. O inimigo da nossa alma, ele acha que tem poder para fazer alguma coisa. E o que ele sabe, finge não saber, mas mesmo assim passa por cima para nos atacar, é que o nosso Senhor é poderoso para abrir porta de cadeia, é poderoso para soltar vara de soltura, é poderoso para livrar da biqueira, é poderoso para poder tirar alguém de uma situação de perigo. Esse é o nosso Deus. A Bíblia vai dizer que enquanto a igreja orava, a oração, ela tem poder de guardar quem está preso.
A Bíblia vai dizer no versículo 5 que Pedro estava guardado. Na visão de Herodes, Pedro estava preso, mas Pedro estava coberto de orações. Então a oração fez com que a prisão fosse tão somente a guarda de Pedro. Pedro estava guardado. A oração, ela tem o poder de trazer a paz. Por que a paz? Porque Pedro estava guardado no cárcere, todavia Pedro dormia. A oração da igreja que estava na casa da irmã Maria trouxe paz para o coração de Pedro. Preste bem atenção. A oração ela calma, a oração ela nos deixa quebrantada, a oração nos traz confiança e promove o livramento. A Bíblia vai dizer que enquanto a igreja orava, olha que coisa tremenda, o anjo do Senhor apareceu dentro daquela prisão e a luz resplandeceu. Preste atenção, a oração ela tem o poder de guardar, a oração ela tem o poder de trazer a paz de quem está no meio da tribulação, e a oração promoveu luz no cárcere. Sabe o que eu quero que você entenda? Que nas prisões da vida, nas maiores adversidades, se você estiver em oração, a luz resplandecerá dentro das trevas. A luz do anjo do Senhor resplandeceu na prisão aonde Pedro estava preso ou guardado. A Bíblia vai dizer que o anjo toca do lado de Pedro, desperta Pedro, põe a mão em Pedro, e a Bíblia vai dizer ainda que ele diz para Pedro: levanta-te depressa. Olha que coisa tremenda. A oração, ela teve o poder de mover, de circular o céu. Olha aí, digamos que era um círculo de oração na casa da irmã Maria. A oração teve o poder de circular o céu a ponto de Deus deslocar anjo para descer na terra, para entrar dentro do cárcere, para poder soltar um apóstolo do seu colégio apostólico. Deus queria soltar, Jesus queria tirar Pedro de dentro da prisão. A igreja estava orando, uma concordância tremenda. O que aconteceu? A oração da igreja bateu na porta do céu e o Senhor Jesus enviou o seu anjo para que pudesse despertar a Pedro. Olha que coisa tremenda. A oração deslocou um ser celestial do céu a serviço, porque a Bíblia vai dizer que os anjos, eles são anjos ministradores. Esses seres trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. A igreja convocou um funcionário angelical, amando de Jesus Cristo, para poder soltar a Pedro. Olha que coisa tremenda ainda. A Bíblia vai dizer que o anjo toca e diz para ele: levanta-te. O anjo está dizendo para Pedro: Pedro, se posiciona. A oração ela traz posicionamento. A oração ela traz posição. A oração que a igreja fazia posicionou Pedro diante daquele anjo. Olha que coisa. A Bíblia vai dizer que o anjo diz para ele: cinge-te depressa. A palavra cingir significa esteja preparado. Olha que coisa tremenda. A oração fez com que Pedro estivesse preparado no local que era para a sua morte, aonde ele foi deixado para esperar a espada que viria degolá-lo futuramente. A Bíblia vai dizer que o anjo diz ainda: calce a sandália. A palavra sandália, ela nos traz a conotação de caminho. Alguém que vai descalço, ele anda, mas não vai tão longe. Quem vai calçado vai um pouco além. Se você sair no calor, você não consegue andar muito tempo descalço, mas se você tiver calçado, a sua jornada será mais longa. Quando o anjo diz para ele: calce as sandálias, as suas alparcas, o anjo está falando: eu estou promovendo um caminho para você sair. Você não morre dentro desse cárcere, Pedro. A sua caminhada será muito longa. E aí a Bíblia vai dizer que diz para ele pôr a capa. Naquele tempo da cultura judaica, a capa era a vestimenta de cima, a cobertura, a recobertura daquilo que estava por baixo. A capa significava livramento. E olha que coisa tremenda, que eu quero encerrar esse vídeo para você ficar nesse dia de hoje confiante. Ore, continue a orar, continue a buscar a presença de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto a igreja reunida, congregada, em comunhão, e ainda tem alguns aí que dizem que não precisa ir à igreja, não precisa congregar, balela, porque enquanto a igreja estava congregada,
dentro da casa da irmã Maria, enquanto o culto de oração acontecia lá, enquanto eles oravam, a Bíblia vai dizer que Pedro estava guardado no lugar do perigo, que Pedro dormia e tinha paz no lugar de aflição, que o anjo do Senhor trouxe luz no meio da escuridão, que houve despertamento de Pedro, que houve posicionamento, que houve preparação, que houve caminho e que houve livramento. Quando o anjo do Senhor veio respondendo à oração, amando de Deus, e toca em Pedro, do lado que ele desperta Pedro, ele está dizendo para Pedro: Pedro, se posicione, esteja preparado, porque um grande caminho ainda está posto diante de ti. Para isso eu desci nesse cárcere para te promover o livramento. Você ainda será o pastor presidente da igreja de Jerusalém. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? A oração, ela tem o poder de mover os céus, para que os céus venham se mover na terra. Tudo que nós precisamos não começa embaixo, começa em cima. Quando nós dobramos os joelhos e buscamos o Deus de cima, o Deus de cima se encarrega de resolver as coisas de baixo. Eu quero que você coloque essa palavra no teu coração. A oração posiciona, traz paz, guarda, desperta, prepara, promove caminho e nos dá livramento. Amém? Fique com esta palavra nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus te abençoe.